Tá. Tá. Que eu quero que apareça aqui pra mim. Apareceu pra mim. Vamos ver aqui. Oi? Oi, dá pra ouvir? Nem deu tempo de se desesperar, né? Não. Nem deu tempo, conversamos ali, né? Tivemos uma reunião que a gente pensava que o pessoal ia assistir mais, ia pensar em agora, e nada, todo mundo deu uma fé, não, Deus vai aqui, Deus vai aqui. É que, na verdade, assim, ó, quem passou o pior foi nós, que desde o começo a gente sabia, daí nós ficamos apreensivos. Vocês, quando chegou até ali, a gente já estava mais calmo, mas ainda o meu pastor falou para nós, assim, que a gente não ia nem precisar ir atrás, que ia acabar, Deus ia fazer, ia trazer alguém. O propósito de Deus continuar e até nós, a gente está assim como até já aconteceu. Mas tá aparecendo ali, né, mano, pra... era isso que eu ia fazer, eu ia mandar os links no... Vai. Tirou as divisórias, ele ficou bem maior que agora. Tirou também, bem maior essa divisória lá. Parede preta. Essas divisórias aqui vão para onde? As lá de baixo, né? Aham, vão. É só o que for mais grosso, a gente vai deixar para o final de semana daí, mas os pormenores, assim, que a gente conseguir, nós vamos fazendo, nós, seu João, dona Mara, quem puder. Ai, eu não acredito, perdão, tem que ver o caminhão lá, né? Então é isso, povo de Deus. Vou deixar aqui a minha colinha que eu... Tem uma... que nos veio na nossa... Mas foi bênção. Vamos começar então. Pai amado e querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa palavra, tanto os que estão aqui quanto os que vão acompanhar, Senhor, ao vivo. Pai, em nome de Jesus, que a gente possa enriquecer com essa palavra, Senhor, com aquilo que Tu trazes para nós nessa noite, Deus, e que isso nos auxilie, Deus, na vida prática, Senhor, no dia a dia, Senhor, para que a gente possa continuar cumprindo a Tua palavra e manifestando o Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só fazer o último coisinha que eu esqueci. Já. Eita, glórias, olha aí, ó. Aqueles 3 ali de fora. Tem uma que ela no culto lá, que dá para botar banana em cima da outra, né? Não utiliza. Ai, Jesus. Só um fio ali, esse cara aqui, ó. Ai, vai. Eu se separamos no meio, ali com 10 anos, nós se separamos, né? Ele já tinha uma coisa. Segundo ano de casamento, a gente ficou se separando. Ele pegou um caminhão, foi lá em casa, tirou tudo, tirou até a roupa que ele tinha comprado. Ele levou tudo, ele deixou nada, assim, nada. Ai, levou Jesus. tudo de mim e guardado. Aí ele falando para ela, tem que tirar até as lâmpadas, daqui que você colocar lâmpada de LED. Ai, não posso falar nada, que eu já me mudei tanto, que eu já fiz essas artes também, mas eu também, daí em outras, eu já deixei tudo. Mas, assim, que eu tinha, né, eu fiz em tempos errados e recuperei em outros tempos, né, mas é só a graça, né, mudança, meu.
Mas ali vai ser bênção, assim, ó, parece o cara muito querido, né? A gente se preocupou ontem com aquela situação que a gente compartilhou com vocês, mas hoje já foi assim, ó, meu, outra coisa. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre juramento, mas bem nesse sentido aqui, ó. É isso que o nosso texto base vai clamar. Fazer o juramento não é a questão é esse aqui. Fazer mal intencionado, fazer já sabendo que, ou sabendo que nem vai cumprir, ou sabendo que é só para fazer tu acreditar em mim, mas eu já sei que aquilo ali é uma mentira, aquilo ali não aconteceu, nesse sentido, né? Vamos ver o próximo. Esse é o nosso texto base. Não está separado por versículo, né? Se não pedir vocês. Quer ler, amor? Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jurem nem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Pois é. Pelo que teve um estudo até que o Givan compartilhou comigo, né? O texto desse texto, no momento ali que Jesus falou, era porque, por exemplo, juramento a gente sabe que era uma prática do Antigo Testamento, né? O próprio Deus jurava, fazia as promessas para pessoas específicas ali para confirmar a palavra dele, né? Mas o que aconteceu depois de um tempo, né? Porque ali foi lançado as leis, como é que eles falam, além das leis, tipo ai não, esqueci o nome agora. Mas assim, como se fosse isso, eu esqueci a palavra agora. Para tu realmente saber como conviver, o que pode, o que não pode fazer, o que é ditar não só a vida em sociedade, mas a tua vida pessoal, né? Essas questões assim, em serem inviolável. Esse tu teria alguma penalidade até ali com eles, se vocês fossem trazido as testemunhas, falado, olha, jurou em nome do Senhor, sobre isso, sobre aquilo, isso era algo sagrado, jurar em nome do Senhor. Mas o que começou a acontecer com o tempo? Porque a gente sempre dá um jeito brasileiro lá antes de existir o Brasil. Eles começaram a jurar por outras coisas. E esse jurar por outras coisas não era tão rigoroso assim. Então, eles começaram a definir o que era definitivo, que tu tinha que cumprir ou não. Ou seja, a maior besteira, né? Porque juramento é juramento. Então, foi isso que Jesus quis rebater aqui. Eles não poderiam, ele quis rebater e dizia que eles estavam levando por tantos anos. Vocês não têm autoridade para escolher o que é sagrado ou não, o que pode ser cumprido ou não. Eu disse que os meus juramentos, que dele ia permanecer ali, eu fiz. Ainda que os descendentes calharam um monte, fizeram um monte de coisa errada, eu cumpri a minha palavra. Um juramento é algo sério. Agora, não é porque vocês começaram a terceirizar os objetos e as coisas ali que vocês podem dizer que vocês não precisam cumprir. Era essa hipocrisia que Jesus estava rebatendo aqui. Por isso que ele disse, eu porém vos digo, não jurem nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, e nem jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Ou seja, todos nós e toda a criação é o do Senhor. Então, se tu falar, eu juro pela minha mãe, ou eu juro pela minha vida, eles começaram a falar nesse sentido, e Deus disse, não, a tua vida é minha. Sou eu que te dou e sou eu que te tiro. Nem por isso tu pode jurar. Eu juro por essa cadeira, eu juro pela vida dos meus pais, eu juro pode ser juramento também por algum objeto importante para a sociedade, pela estátua tal, pelo monumento tal, o que for, não importa. Deus disse que não, que o mesmo peso que tem jurar pelo Senhor e jurar por qualquer outra coisa, você tem que cumprir da mesma forma. Porque o correto e o ideal, aquilo que Deus quer que nós façamos como igreja, como pessoas, como cristãos, é que a nossa palavra, na verdade, seja sim, sim, não, não. Tu não precisa estar jurando por nada. Só que o que eu me atentei ali no texto que ele falou, a questão é que as pessoas estavam ficando tão... como é que a gente fala assim, aquela pessoa que a palavra dela já não tem crédito nenhum, assim.
tipo assim, bem... uma pessoa sem credibilidade. É aquilo ali mesmo, não precisa nem verificar. É aquilo ali, não tem. Se ela disse, é aquilo ali mesmo. Só que com o tempo, eu começo a falhar com ele. Então, para voltar a essa prática do Tiaguinho ter confiança em mim, eu começo a jurar por tudo que é tipo de coisa. Só que não seria necessário se a minha palavra fosse sim, não. Se cada vez que eu chegasse para Mari e dissesse, Mari, nós vamos no café, eu não tivesse esquecido, me perdido, tido outros compromissos e esquecido de marcar efetivamente com ela, me honrado a minha palavra, eu não precisava começar a jurar por todas as coisas. Então, isso é uma porque a palavra deles começou a cair descrédito. Porque a gente sabe que Israel, por mais que ela foi escolhida ali inicialmente, mas Deus é temporal. Ele sabia lá na frente que eles não iam honrar e que ele ia chamar os gentios, ia chamar todo mundo, que é uma promessa para todos. Mas ele começou por alguém que ele sabia que ia falhar. Então, ou seja, nesse meio dessas falhas, a palavra dele também começaram a não valer nada. Eles começaram a perder o temor de jurar pelo Senhor e pelas coisas que são do Senhor. Então, o que Jesus veio rebater aqui é isso. Seja a tua palavra correta, sim, não. Ninguém precisa jurar por nada. Mas se chegar a jurar, que cumpra o que fez. Não importa se for pelo sapato, pelo céu, pelo pai, pela própria vida, não importa. Tem o mesmo peso do que tu jurar pelo Senhor. Era isso que Jesus, naquele contexto, estava rebatendo ali, naquele momento com eles. A hipocrisia deles estarem precisando fazer tantos juramentos porque a palavra deles caiu em descrédito e achando que porque estavam jurando por elementos, não estariam ofendendo ao Senhor. O fingimento, no caso, né? Esse juramento, fingindo algo, sim, sabendo já que não vai cumprir. Sim, porque se tu como pastor aqui falasse assim, ó, todo mundo que, sei lá, que se comprometer comigo falando dessa forma alguma coisa, vai receber tal coisa, vai ser certinho. Mas se tu falar tal coisa assim, ó, eu não vou te cobrar, mas tu também vai receber tal coisa ali, vai dar tudo certo. Tipo, tu colocar duas opções, que uma não tem tanto peso, não tem tanto peso, mas vai receber a mesma coisa, e essa que tem um peso maior de responsabilidade, todo mundo vai por relativismo. A gente vive hoje em dia. Muitas pessoas estão buscando relativizar a palavra de Deus, buscar um meio termo, mas não é bem assim, vamos reescrever a Bíblia, como a gente ouviu, né, esses tempos, esses absurdos. Então, é nesse sentido, era uma coisa só no início, porque Deus jurou, eles com certeza criaram a prática do juramento também culturalmente deles, né? Só que a questão é que eles começaram a se perder, achando que se eu jurar por outras coisas, eu posso falar da boca para fora e nenhum vai ter um peso. Porque os próprios caras da lei naquela época faziam essa acepção. Ah, mas por quem que tu jurou na hora que vocês conversaram? Ah, foi pelo céu, foi pela terra, foi por isso. Ah, então não tem o mesmo peso. Então ele não é obrigado a cumprir o que ele te falou. Não, ele jurou pelo Senhor. Ah, então tem. Então eles começaram a fazer essa confusão ali para um benefício próprio, né? Só que Deus diz que não, a tua palavra tem que ser sim, não. Não importa juramentos, não é necessário. A tua palavra tem que ser sim, não. Isso é uma prática cultural deles, e se querem fazer, tem que fazer da forma correta, mas nós hoje somos chamados, a nossa palavra ter o peso de sim, não. Porque quem usa dessa artimanha aí de precisar jurar, é porque está assim. A sua palavra está caindo em descrédito a ponto de que a Maricela só vai acreditar em mim se eu falar para ela, eu juro. Então, naquela época se tornou cultural pelo contexto que eles vieram, né? O próprio fazia. Só que Deus, o que a gente vai ver hoje é isso. Cara, tu tem certeza que tu tá disposto a fazer o mesmo que Deus fez? Porque, né, um pilar para nós aqui. Da manhã depois ela despiroca, acontece alguma coisa, ela sai do foco, ela sai... Tu entende? Deus, ele cumpriu a palavra dele até o final. Ela sendo grata ao que eu li, ele fala que juramento é um ato solene, né, em que alguém se compromete a cumprir uma promessa ou a verdade em um final. Por exemplo, geralmente juramento envolve fazer um formal acompanhado por uma afirmação sagrada ou pelo uso de algum objeto, que é aquilo que eu falei, às vezes não jura por Deus, mas jura por algum objeto, algo importante para a sociedade, né? O juramento pode ser feito em diferentes contextos, né? Como tomar posse de um cargo público, casar,
Juramentos são declarações solenes feitas para confirmar. Ele se trata justamente disso, quando você quer realmente afirmar algo com uma intensidade maior, com uma veracidade maior, que era o que Deus fazia. Quando Deus queria fazer uma aliança de uma forma diferente, algo específico, com alguém ele jurava, ele prometia, como ele fez a Abraão, como fez a Abraão, a Davi, a Moisés, enfim, tantas que a gente viu ali, né? E até em Hebreus 6, ele mesmo fala sobre isso, né? Que ele não tinha por quem jurar por alguém maior que ele, porque ele é maior do que todas as coisas, então ele fez por si mesmo, mas apenas para comprovar que a palavra dele é imutável, a palavra dele é inviolável. Então, apenas para ter esse contexto de uma importância maior. Por quê? Porque o que ele fez na vida deles é muito grande, né? E que justificativa teria para se manter muitos dos descendentes de Davi no trono, se não fosse o juramento que ele fez a Davi? Porque o que os caras fizeram ali, aqueles que, né, misericórdia, era coisas muito terríveis. Ali, aquelas coisas mais terríveis, era desnecessário, digamos assim, né? Mas Deus aguentou tudo isso e manteve um filho de Davi no trono. Realmente não é só um namoro, não é só, eu gosto de ti, vamos ver no que vai dar. Não, é um compromisso sério, que tu sabe que tu pode passar mal, que tu pode estar debilitado, da pessoa ter que te dar banho, ter que ter todo aquele cuidado contigo, tu vai ter que estar ali. A pessoa está nos seus momentos depressivos, fica acamado, tu vai ter que estar ali. Tu gosta muito do teu trabalho, tu gosta muito do que tu faz, tu não quer se desfazer de tudo isso, mas o teu questões específicas mais, né, abrangente, assim, né? E se ele é uma prática aceitável, é o que eu já passei, assim, né? Não é algo que a gente estimula hoje, mas ela também não é condenável, porque ela está na palavra, o próprio Deus fez juramentos, né? Só que hoje o que Deus traz para nós é isso, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, né? Mas fazer um juramento é uma prática aceitável, né? Mas só que tem essas questões de condições e advertências, né? Em relação a isso, porque ele deve ser cumprido e não feito de uma forma impensada. Então, o ideal para nós é realmente simplesmente falar, né? O sim, sim, não, não. Se eu quero, se eu não quero, se eu quero me entrar nesse ministério, se eu quero dedicar minha vida a isso ou não, se eu quero fazer parte desse departamento ou não, mas se você se puser a fazer um juramento, por exemplo, meu pastor, eu realmente quero me comprometer contigo, eu estou contigo aonde tu for, eu estou debaixo da tua autoridade, eu quero ter essa aliança contigo. Não precisava, mas tu decidiu fazer. Então, que se cumpra aquilo que você falou. Senão, se torna como um voto de tolo, um juramento impensado, práticas que não é o aceitável na palavra. Mas, entende, né? Tipo, não é algo condenável. É algo que está ali, o próprio Deus fez. Culturas fazem, a gente faz quando casa, a gente faz quando tem que depor no tribunal, mas não é uma prática que a gente encoraja, que a gente repassa hoje em dia. Hoje em dia é aquilo que Jesus falou, não faça por nada, vocês não precisam, seja a tua palavra simplesmente sim, sim, não, não. Foi algo que serviu para eles, é cultural, mas... Eu acho que quando está falando nessa passagem, ele está falando para a gente não fazer viramento porque a gente tem dúvida. A gente não Deus não. A gente não, eu posso estar bem aqui, servindo. Vou seguir passando o resto das vidas e amanhã aí acontece alguma situação aí que eu não gostei, eu não quero mais. O ser humano é assim. Nesse que estava falando ali, que a gente não é obrigado a fazer, né? Eu lembro lá da história do Jefité. Então, isso aí ficou martelando também. Ele Só que não eu não é botei. obrigado a fazer juramento nenhum, mas ele foi lá e falou, o primeiro que passar nessa porta aqui, eu vou matar pro senhor. Lá foi a filha dele que entrou na porta. Por aí, matou a Isso aí. Jefité. Não, um juiz. É dos Juízes lá. Ele foi escolhido para ganhar a batalha, ele foi chamado, ele recebeu uma palavra. Então, isso é uma das coisas que me marca muito também, porque assim, se a gente recebe uma palavra do Senhor, tipo, sabe, tu não precisa, literalmente como o Pai Casas falou para nós, se vocês vão ter que sair daí, descansa que vai vir até você. E foi o que aconteceu. Jefté já tinha ganho a batalha, ele já foi chamado para isso. Mas o que ele fez? Ele achou que ele precisava dar uma ajudinha para Deus.
Ah, não, olha, se eu ganhar, Senhor, essa batalha, eu vou matar a primeira pessoa que sair da minha casa. Quando eu estiver chegando, vai ser tua, porque tudo é teu. Ele fez algo que ele não precisava fazer, ele já tinha a palavra que ele ia ganhar a batalha. Mas a gente tem essa, sabe, essa dificuldade às vezes de crer nos puros e simples palavras de Deus. Cara, tu e a tua casa vão servir ao Senhor, tu e a tua casa vão servir multidões, vocês vão cuidar de casais. Meu Deus, tu não precisa estar hoje pensando assim, ai meu Deus, meu casamento não vai durar. Ai meu Deus, o meu casamento não vai dar certo. Ai, um dia vai acontecer alguma coisa. Cara, se Deus falou, o negócio vai acontecer. Esses dias eu encerrei uma conversa com uma amiga minha assim, ela se lamentando para mim da dificuldade dela, não sei o que, dela falou assim, ó, ai, mãe, nega, eu sei, ela falou para mim, né, nega, eu sei que a gente vai cuidar de casais, a gente tem essa palavra sobre a nossa vida, Deus já falou com nós. Eu falei para ela assim, por que a gente tá conversando assim então? Por que tu tá preocupada então? Eu falei, claro que tu tem que desabafar, claro que tu tem que buscar o Senhor, mas eu digo assim, ó, Deus, se Ele já te deu a palavra, vai acontecer. Só que a nossa palavra hoje é tão relativa que a gente acha que de Deus é igual. Que Ele pode até ter falado um dia, mas não vai se cumprir. Não é bem assim, não vai vir nesse tempo. Ou eu tenho que fazer algo muito só quando eu estiver num topzera assim, ó, para Deus me usar, Deus fazer alguma coisa. Nem sempre. Eu tô já. Eu não entendo das pessoas, que é mais difícil elas acreditarem em Deus, do que elas lutarem, batalharem, trabalharem para ter certeza que aquilo vai acontecer. Cara, é tão mais fácil descansar. É, As pessoas não conseguem. não. Porque ele não vai dividir a glória dele. Hoje ainda eu conversei com uma moça que, tadinha, ela estava 15 anos esperando um filho, né? O Gilvan disse que ele vai trazer o Steven, o nosso gato, e botar ele no púlpito, o pastor Steven, para ministrar sobre descanso, quando ele deita lá. E pregar o descanso. Eu conversei hoje com uma moça que eles estão, um casal que está há 15 anos. Na verdade, foi uma amiga dela que me pediu conselho, né? Que ela estava se abrindo sobre outras coisas. Ela tá eles estavam há 15 anos esperando um filho e Deus deu, só que não continuou, tipo, a gravidez interrompeu, né, igual a gente passou. Daí ela, o que a gente fala numa situação dessa? Eu falei, cara, às vezes assim, ó, se tu de alguma forma acha que tu fez algo, ele não divide com a glória dele com ninguém. Claro que Deus é que sabe o motivo que aconteceu, né, porque ele sabe o amanhã. Mas eu digo assim, quanto descansar e saber assim, ou não, agora foi só Deus mesmo. Se não fosse Deus, nada teria acontecido. Aí acontece, Deus sabe de todas as coisas, entende? Eu tô já faz algumas semanas já, 1 ou 2 semanas já, bem meia fase, assim, bem só a graça do Pai. Mas hoje tem isso daqui, amanhã eu vou em outro lugar, mensagem, domingo também. Então, tipo, Deus, às vezes tu acha assim, ó, eu preciso estar bem. Eu escuto muito isso. Eu preciso estar bem para fazer algo. Eu preciso estar bem para desenvolver alguma coisa. Não, cara, às vezes é no teu pior momento, tá lá os caquinhos, Deus vai lá, te junta e diz, não, vai lá que eu preciso fazer algo através da tua vida. É isso mesmo. Aqui tem os juramentos que Deus fez, né? De Deus a Abraão. Alguém quer abrir lá? Gênesis 22, 16 ao 18. Acho que já é 8 horas, né? Eu vou falando assim mesmo. Deus. Kelly, tem alguém que quer abrir? Já tá no. Tá. Tu abre 2 Samuel, amor? Tu lê Hebreus, mana? Ah, tá. Tadinha. Tu lê Hebreus. Tadinho, já tá? Quer ler? Juro por mim mesmo, declaro sempre, que por perfeito que fez, não me engano o seu filho, o seu único filho, é o mesmo. Esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades, os que lhe foram inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu.
Então, o de Abraão foi mediante a obediência dele, né? Naquele momento bem só Abraão para ter coragem, né? Subir com o filho, do jeito que ele foi, naquela confiança toda e saber, não, Deus deu, Deus tirou, bendito seja o Senhor, né? Então, mas Deus, no momento certo, ele foi lá, provou o coração dele, viu que era real, proveu o cordeiro e a gente sabe que Isaac seguiu a sua descendência, né? E Deus cumpriu a palavra dele sobre Abraão, né? Mas é só para a gente ver realmente os modelos que o próprio Deus fez, né? Quer ler o Êxodo, mano? Portanto, diga aos israelitas o seguinte: Eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito, estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível, e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei, que daria a Abraão, Isaque e Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Abraão, diante da obediência dele, né? A obediência dele gerou a promessa de Deus para toda a sua descendência, né? Ele viu só o Isaac, né? E grande coisa o Senhor fez, mas ele criou, né? Moisés já se tornou um grande líder, né? E realmente foi não só a liberdade do povo, mas a vingança realmente que Deus traz, né? Sobre aqueles que te oprimem, zombam e fazem coisas das quais a gente acha que a gente não vai se livrar, que não tem uma saída, que não tem algo que aconteça. Deus foi lá, livrou seu povo com mão forte, levantou Moisés para isso, ainda que ele falou de todas as limitações dele, Deus jurou e Deus cumpriu. Levou eles até Canaã, ainda que teve que matar uma geração toda por causa da murmuração, né? A gente perde muitas palavras e promessas do Senhor por causa da murmuração, né? Acredito que talvez, como ali, não se cumpre em nós, mas nas gerações futuras, mas a gente poderia viver muito mais, né? Se a gente tivesse prazer e satisfação naquilo que a gente vive em Deus hoje, né? Segundo ali, Deus usa Davi. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei entre seus filhos e sua própria descendência, e estabelecerei seu reino. Ele é quem construirá uma casa para meu nome, e estabelecerei seu trono para sempre. Eu serei seu pai e ele será meu filho. Se ele pecar, eu o corrigirei e disciplinarei com a vara, como qualquer outro pai faria. Contudo, não retirarei dele meu favor, como ex de Saul, quando o removi do seu caminho. Sua casa e seu reino continuarão para sempre diante de mim. E seu trono será estabelecido para sempre. Amém. A promessa de Deus a Davi foi tremenda, né? Mas Davi, desde o início, ele foi sempre um menino, assim, bem genuíno, né? Bem... Uma coisa interessante até que eu ouvi esses dias, quando a gente fala, ouvindo Douglas Gonçalves, quando ele diz assim, você entendeu errado, o homem segundo o coração de Deus, foi porque ele disse que Saul segundo aquela época, né? Eles escolheram a estatura, a posição, a aparência, mas era segundo era de Deus, mas não que isso não estava em Davi, era Deus que viu algo nele, era uma escolha de Deus, ou seja, se Deus fosse levantar uma pessoa, ele escolheria alguém como Davi. Mas eu sempre entendi da forma que Davi tinha algo, Davi era alguma coisa, mas a forma que ele explicou foi essa, que os homens escolheram um, mas Deus, os critérios de Deus estavam de acordo com o que Davi era, né? Então, algo bem tremendo. E a promessa que estava sobre a vida dele, diante de tanta honra, né? De honra diante da perseguição, ele honrou Saul até o final. Deus realmente veio e foi fiel a ele, né? Não deixou a ascendência se apartasse do trono, mesmo diante de todos os males, como eu já disse, que fizeram, né? Deus permaneceu fiel. Por isso que antes da gente fazer qualquer promessa, a gente tem que pensar muito na consequência. Porque hoje é uma coisa, mas você tem que pesar os prós e os contras. E se isso virar, e se isso mudar? Se a pessoa não me servir mais, não me agradar mais, não for mais conveniente para mim, eu vou continuar honrando ela da mesma forma? E de Deus a si mesmo, Hebreus 6. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha outro maior do que jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente
fez a promessa a imutabilidade do seu conselho sem interposto no juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa revelação, nós, os que nos refugiamos e lançar mundo da esperança. Amém, glória a Deus. E é isso, os juramentos de Deus ali são considerados extremamente sérios e invioláveis. Então, é uma prática que Deus nos deixou, ele fez, né? Ele fez várias, só que ele realmente fez e cumpriu, a todo custo, né? Então, a gente é chamado nisso. Se for uma prática que você queira fazer nos dias de hoje ainda que não precise, porque a tua palavra já tem um peso muito grande, se quiser que faça, que cumpra, porque a palavra também de Deus diz para a gente não fazer voto de tolo, né? Porque às vezes a gente pode achar que não há consequências no natural, mas no espiritual tem. Para Deus, tudo que a gente lança, tudo que a gente fala são decretos, né? A gente pensar muito nas nossas palavras. Ali sou também mais formal, né? Ele é para um ambiente mais formal. As pessoas podem te induzir a fazer um juramento, dependendo daquilo que tu precise, né? Agora, um voto, ele é algo mais pessoal, é algo que você decide para você mesmo. Então, tem essas duas diferenças, né? Mas eu anotei aqui também que juramento e voto são duas formas diferentes de compromisso, né? Que uma pessoa possa assumir, embora haja alguma sobreposição entre eles. O juramento é um compromisso solene em que alguém se compromete, né? Como eu já falei ali, com uma promessa. Já o voto é uma promessa com um compromisso que alguém faz a si mesmo ou a outra pessoa. É mais ou menos como se fizesse assim, eu posso jurar que eu nunca mais vou beber, se eu tenho problema com bebida. Ou eu posso fazer um voto que eu nunca mais vou botar bebida alcoólica na minha boca. Isso, o voto ele é algo mais informal, pessoal. Agora, se eu jurar, se eu me comprometer em juramento, muitas vezes até por escrito, em algum programa, alguma assistência que eu possa ter para essa situação que eu quero passar, daí isso já tem uma consequência maior, né? Agora o voto não, o voto é mais informal, o voto é algo pessoal, né? E tá aqui o números 32, né? Quando o homem fizer um voto ao Senhor ou um juramento que o obrigar a algum compromisso, não poderá quebrar a sua palavra, mas terá que cumprir tudo o que diz. Porque Deus, independente de ser um juramento formal ou um voto informal e pessoal, aquilo ali vai ter um peso. Tanto que eu, início da semana, domingo, acho que foi o sábado, eu falei, pai, eu quero fazer um jejum mais longo. Só que eu estou há muito tempo sem fazer, mas me programei para fazer. E daí eu sou impulsiva, eu já queria começar tudo com algo muito grande. E daí o que aconteceu? No domingo eu já não cumpri, na segunda-feira algumas coisas eu esqueci, aí eu já falei, Senhor, me perdoa, deixa isso para lá. Uma que eu tomei a fase, eu não estou em condição de fazer esse tipo de coisa, principalmente um longo, ou seja, então às vezes tu tem que ver que o problema não é tu falhar, se realmente tu fizer um voto de coração, como eu já entrega aquele jejum, aquele propósito, e continua, e vida que segue. A questão é tu fingir que nada aconteceu. Se eu tivesse ficado de boa, tipo, eu falei domingo, mas já esqueci, já errei tudo, não vou falar. Não, se você declarou uma palavra, você vai lá, peça perdão e retire. Porque a nossa palavra é um decreto, é um compromisso com o Senhor. Por isso que ela tem que ser sincera, fingir que nada aconteceu. A gente pode falhar, mas a gente tem que se consertar e encerrar esse processo, né? Sobre os juramentos no Antigo Testamento, né? A gente tem ali, nem jureis falso pelo meu nome, em Levíticos, que foi onde foi lançado as leis, né? A gente não pode jurar em falso pelo nome do Senhor, e eles realmente tinham essa seriedade. Em nome do Senhor, não. Em nome do Senhor a gente não faz, né? A não ser que a gente faça por outros meios, como eles adotaram depois. Quando o homem fizer um voto ao Senhor, o juramento não violará a sua palavra. Quando fizerem algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo. Por isso que eu falei, a questão às vezes não é tu esquecer, fazer coisa, mas assim, se tu fez, ou tu volta e cumpre, ou tu pede perdão e cancela, mas tu tem que encerrar isso. A palavra nos diz pra gente fechar esses ciclos, a gente não deixar essas coisas abertas, porque a gente não pode violar a nossa palavra, ainda que a gente foi falho, como o Paulo falou. Deus já fala pra gente nem fazer, porque ele já sabe que a gente não vai conseguir cumprir. Como Deus, ninguém consegue mesmo. Da forma que Deus faz, a gente é falho, a gente não consegue ter da mesma forma, né?
E aqui no Novo Testamento a gente vai falar de Tiago 5,12, que ele fala, né, mas sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, que não caes em condenação. Dizendo que o que sim ou não, tem do maligno, né? Então a gente não precisa mais ter essa prática de juramento. A questão é nós termos palavra, né? E o exemplo também que fala em juramento, né, no Novo Testamento foi esse que o irmão leu ali. E era uma prática que eles tinham muito também aqui, ó, porque ela fala, né, que ela põe fim à discussão, né? Então, às vezes, muitas coisas que eles estavam discutindo, decidindo entre eles, e ancião, e famílias, e cidades, enfim, se a pessoa viesse com esse de eu juro, era o fim, porque a pessoa tinha que ter muito temor para fazer aquele tipo de coisa, mas por isso que Jesus confrontou, porque ele já estava se tornando muito hipócritas, jurando por qualquer outra coisa, sabendo que não ia cumprir, né? E Deus também fala, né? O propósito dele é sempre ser imutável, a palavra dele é imutável, ele não mente, né? Então, se Deus nos falou qualquer coisa, a gente tem que ter esse mesmo entendimento. A palavra de Deus, ela é fiel, ela é imutável, ela é inviolável. A nossa tem que ser também. E a gente vai sofrer muita resistência, porque o relativismo é o que mais está batendo forte aí fora. Então, para tu bater o pé e dizer assim, ou não, a minha conduta é essa, os meus princípios são esses, se tu quer viver desse jeito, amém, mas eu não sou obrigada a fazer parte daquilo que tu quer para tua vida. Isso é um desafio nos nossos dias de hoje, mas nós somos chamados a ter a nossa palavra sim, sim ou não, em alinhada com a palavra de Deus. Uma vez o Paulo me perguntou por que eu era muito de ler, né, a palavra, muito assim com a palavra. Eu falei, por causa disso. Eu não gosto de falar quando eu tenho dúvidas sobre algo. Eu não gosto de dar minha opinião quando eu tenho dúvidas sobre algo. Eu gosto de ter certeza, convicção. Então, se eu conheço a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem na palavra. Então, eu com convicção eu posso resolver qualquer assunto pela palavra de Deus. E eu sei que a pessoa pode não concordar, não aceitar, mas a minha opinião não muda, porque a base da minha opinião é a palavra de Deus. Então, a gente teria muito mais leveza, muito mais clareza no resolver as questões, no conversar, se a gente tivesse muita base na palavra de Deus, se tivesse ela muito firmada no nosso coração. Vamos encerrar para tomar café? Nós vamos tomar café, já voltemos. Já deu as horas.
Som. Não. Eu acho que já estava. Não, só quando a gente estava falando dos ajustes, assim, mas não do... Cadê? Nós estamos no... Agora. É 8. Então, o nosso texto ele começa falando do juramento e no final ele fala do sim, sim, não, não, né? Então, é isso que a gente vai ver agora, alinhar nossa palavra com as atitudes, né? E ali, lê, Paulo, para nós, Lucas 14, 30, do 38 ao... eu errei? 38 ao 30, não, né? Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: esse homem começou a construir e não pode acabar. Assim é com um juramento, com a nossa palavra, né? A gente medir as nossas palavras antes de falar, pesar nas consequências, né? E o exemplo, mais uma vez, sempre vem no meu coração é o que Deus, porque Deus é atemporal, né? Ele estava lá no passado, ele está aqui no nosso presente, ele também está lá no futuro. Ele sabe de todos, ou seja, ele sabia o que os descendentes de Davi iam fazer. Ele sabia que Salomão foi humilde ali, peço sabedoria, Senhor, para conduzir esse povo. E ele sabia o que ele ia fazer no final, ele sabia, entende? Mas ele deu, ele fez, ele honrou. Ele mesmo assim olhou para Davi e disse: a tua descendência não vai se apartar. E eu vou ser fiel com a tua descendência. Ou seja, Deus sabe, mas a gente, antes de falar algo, antes de casar, antes de se aliançar com algo, antes de fazer um propósito, de falar algo para alguém, a gente pesa isso. Deus sempre, não, olha, pode contar comigo em tudo que tu fizer, não importa, tá comigo, tamo junto, vamos junto. Amanhã depois a gente não sabe, entende? Porque as pessoas são influenciáveis, né? As pessoas são... existe manipulação, existe intimidação, existe tantas coisas no nosso meio, a gente é bombardeado de tanta informação, de tantas coisas, que hoje a gente pode estar de um jeito, a gente pode estar do outro, né? Tem pessoas que, quando eu cheguei aqui, eu conheci, eu não tinha tanta intimidade, então, ou seja, eu tinha uma visão do que eu ouvia falar. Mas quando eu me tornei íntima da pessoa, eu falei assim, a pessoa não tem nada a ver com o que me falaram, que bênção de pessoa que essa pessoa é. Então, ou seja, a gente, às vezes, não tem noção do quanto que a gente tem que pesar a nossa palavra, porque ela pode tanto edificar o ambiente, tanto tornar bênção o ambiente, quanto atrapalhar, né? Então, a gente precisa, assim, esse texto, quando me veio ao coração, foi nesse sentido, da gente alinhar a nossa palavra, a nossa atitude. Se a gente realmente vai trazer para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, o sim, sim, não, não, a gente tem que entender que algo que vai mostrar que não, tu tá alinhada com a tua palavra tem se tornado sim, não, é o que tu fala, tu faz. Que é o que eu falo muito para os pais, né? Quando tem criança pequena, tu não precisa falar que tu vai bater. Isso é uma opção tua. Agora, se tu me disse, se tu fizer de novo, tu vai apanhar, tu vai bater? Tu tem que mostrar desde o começo que tu tem palavra. Por quê? Porque tu não precisaria ter dito. Mas se tu falou, ou tu mostra pro teu filho que tu tem palavra, ou tu vai mostrar para ele desde pequeno que tu só vai falar e nunca vai fazer nada. E o teu filho desde pequeno vai aprender que ele não precisa te respeitar. E isso é algo muito primordial, isso é muito necessário. Com o meu filho, eu sempre falava que se ele fizesse 3 vezes a mesma cagada, ele levaria aquela chinelada mentirosa. Mas aquilo ali para ele era o fim do mundo. Mas 2, 3 vezes foi necessário, mas na terceira vez. E às vezes eu nem com raiva estava mais, só que eu declarei aquilo ali. Então eu fiz sempre ele confiar na minha palavra. Depois daquilo ali, quando ele foi crescendo, eu olhava para ele já sabia. Se eu chegar a falar alguma coisa, vai acontecer. Então ele parava antes de eu falar. Ou seja, é disciplina. Entende? A gente tem que aprender que a nossa palavra ela tem muito poder. Tu não vai sair espancando, tu não vai precisar. Se tu aprender que a tua palavra tem que ser sim, sim, não, não, que ela tem que ser firme, não. Se você falou, você tem que fazer, o teu filho vai aprender rapidinho, que ele não vai querer ficar apanhando, ele não vai querer ficar
testando os teus limites, porque é o que a criança faz, ela testa os nossos limites, né? O Emanuelzinho, ele é um bebezinho, mas o Emanuelzinho pegou a mania, ele vai fazer 1 ano, né? Ele pegou a maniazinha assim, ó, de dar tapão, assim, ó. Ele vem com as 2 mãos, assim, ó, pá. Eu só olho para ele e falo assim, ó, não. Eu só falo com uma voz já diferente, com um tom diferente. Ele para. Depois ele vai começar a testar mais os nossos limites, ele vai falar, vai tentar fazer mais coisas. Então tu fala e se preciso tu dá lá aquela palmadinha, faz alguma coisinha a mais para ele entender que tem uma consequência depois daquela fala num tom diferente. E isso vai ser o suficiente para o teu filho crescer sabendo que se ele fizer algo errado, que vem aquela entonação, vai vir uma consequência dolorosa e ele não vai querer fazer. Entende? São coisas bem simples, mas a gente tem que fazer. E às vezes a gente só libera a palavra, mas não faz. E os filhos crescem com que ideia? Quero até o que aconteceu com meus pais. Meus pais só falavam com ele. Falavam o dia inteiro. Não faziam nada do que eles falavam. Meu filho não tinha o mesmo respeito que ele tinha comigo, ele não tinha com ele, porque eles não davam limites para ele, né? É a voz, né? A voz não é feita para isso também. Mas entende? O poder da nossa palavra em todas as áreas, em todas as pessoas que estão na nossa volta, é muito importante a gente pesar a nossa palavra. Por quê? Porque vai impactar as pessoas lá na frente, vai mudar a nossa história com aqueles que Deus confiou para nós lá na frente. Então, tudo isso para nós é muito importante. Quer ler, amor? Romanos 12, do 1 ao 2? Ou Pode ler, amor. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse sentido, já que a gente vai alinhar as nossas palavras, a nossa atitude, é realmente algo sacrificial. Porque é muito mais confortável, muitas vezes, você não falar algo, do que você falar algo e se indispor com as pessoas. Isso é um sacrifício, realmente algo que a gente muitas vezes não gosta, principalmente determinados temperamentos, que tem a sua paz de espírito como prioridade, e entre se indispor com alguém e mexer na minha paz de espírito, eu não vou falar. Só que não é isso que o Senhor nos diz. Ele nos diz que a gente tem que realmente ter o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. E quando ele fala sobre isso, é a gente realmente saber que entre agradar o Paulo e agradar o Senhor, pelo que ele me diz na palavra dele, eu vou escolher agradar o Senhor. Então eu vou chegar para o Paulo e falar assim, olha, Paulo, foi mal como a gente já fez várias vezes, porque tadinho, a gente pega ele para Cristo, ele vem mais cedo com nós, e a gente conversa sobre tudo, e a gente fala, pô, mas nisso aqui, Paulo, tua postura talvez deveria ser essa, pela palavra poderia ser assim, a gente faz. E o Paulo entende, às vezes talvez gosta, não gosta, mas ele sabe que a gente está querendo o melhor para ele, porque é o que a palavra de Deus nos diz. Vai nos custar algo falar muitas vezes? Vai. Mas é melhor a gente preferir agradar ao Senhor do que as pessoas. E quando essa chave vira na nossa vida, ela é muito importante. Eu também era assim, principalmente porque mulher, ela tem muita necessidade da aceitação, né? A gente quer fazer parte do clube. A gente não gosta de ser a deixada de lado, ou aquela que sabe que quando sai todo mundo começa, né? A gente não gosta dessas coisas. Então, eu negociava muitas vezes coisas que Deus me colocava para instrução e eu não fazia. Porque a instrução é algo que está sobre a minha vida. Então, eu sei que eu preciso fazer. Então, só que depois que Deus me cobrou isso, assim, realmente, não, eu preciso que tu fale, né? Então, a gente fala. A questão é que eu falo muitas vezes, né? É na forma que eu falo, né? Isso realmente é algo que eu vivo me desculpando por aí, porque eu tenho já um gênio que não justifica, mas explica, né? Agora, a gente é chamado a falar, por quê? Nesse sentido aqui, a gente se torna um sacrifício, porque aquele temperamento que tem um temperamento mais calmo, mais tranquilo, que tem a dificuldade de dizer não, é sacrificial também para ti, dizer o não para uma pessoa que tu ama. Eu vejo às vezes assim, ó, o Gilvan quer alguma coisa de mim que ele sabe que eu não quero fazer. Tipo, ele pega um negócio para mim, mas ele sabe que eu tô às vezes lá fazendo algo, tipo, não vai querer levantar. Eu vejo a dificuldade que ele tem de me pedir, sabe? Mas ele
Ele hoje já tem se superado, hoje ele me pede, mas era uma dificuldade que ele tem, de saber que ele vai te pedir algo que tu não quer fazer, né, do temperamento dele isso aí. Mas se o Senhor está colocando algo no nosso coração, eu preciso chegar para ti e dizer, olha, a partir de hoje eu preciso que tu faça isso, que tu haja dessa forma, que a gente alinhe as coisas dessa forma, porque foi o que Deus colocou no meu coração, vai ser bênção para todos nós. E é sacrificial, mas vale a pena. E eu botei até a foto realmente da igreja, porque isso é em todos os sentidos, na nossa família, para nós mesmos, com os nossos amigos, na igreja, porque se tu começar a entrar nesse lugar de entendimento, que você tem que alinhar a sua palavra, as suas atitudes à palavra de Deus, você vai começar a ter que agir diferente e muitas vezes se posicionar no meio de pessoas que vão te rotular de radical, de, sei lá, de tantas coisas assim que o pessoal costuma falar quando tu é muito sim, sim, não, não, né? Mas é necessário, entende? É necessário. A palavra de Deus, ela não é relativista, ela é firme, ela é imutável, entende? Então, é um sacrifício da nossa parte, mas o que a gente vê quando tu entra nesse lugar de agradar o Senhor sobre todas as coisas? Aquelas pessoas que inicialmente vão estranhar, depois o Espírito Santo, por ele não ser um espírito de confusão, ele vai lá e testifica no coração da pessoa. E ela entende, não, realmente não foi confortável, não gostei, não gostaria que, não sabia que tinha que agir dessa forma, mas eu sinto paz, realmente foi para o meu bem, agora eu vejo que isso vai me ajudar. Então, ou seja, a gente é muito mais chamado pelo Senhor, quando a gente mergulha na palavra, em propagar a palavra dele, ser firme nela, diante daquilo que a gente tem entendimento, do que retroceder para ser aceitável, para ser agradável. Por quê? Porque tu vai ser aceito e agradável depois que o Espírito Santo trabalhar e testificar, as coisas vão se ajeitando, mas isso exige um esforço da gente. Isso exige tu não se moldar aos padrões desse mundo. Isso exige tu confiar que a palavra de Deus, que o que Deus colocou sobre a tua vida, sobre aquilo que Ele está te pedindo para fazer ou falar, é mais importante do que a aceitação das pessoas naquele momento. Que todas as coisas vão se confirmando, que o Espírito Santo, em todo o tempo, ele testifica a palavra de Deus e não a vontade do homem. Então, as coisas sempre vão andar alinhadas, só que a gente precisa passar firmemente aquele desconforto. Depois as coisas se alinham, depois as coisas vêm, o corpo se ajusta e as coisas acontecem. Quer ler, Tiaguinho? Romanos 12, do 3 ao 5? Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Por que eu trouxe essa questão do corpo, né, e dos membros? E porque a gente viu ali em Moisés, né, naquele período, eles estavam participando de um cumprimento da promessa do Senhor, mas eles perderam muito tempo pela murmuração. E às vezes eu estou em Cristo há muitos anos, estou vivendo um ministério, estou passando um momento bom, mas eu olho para a vida do Tiaguinho e da Sara e penso, poxa, mas a minha vida estaria bem melhor se eu tivesse na pele do Tiaguinho e da Sara. Imagina se eu tivesse já com a minha viagem marcada para Nova York, daí sim eu ia ser feliz, daí assim eu ia sentir aquela satisfação, eu estou aprovada no ministério, Deus me ama, porque Ele fez isso na minha vida. Agora, do jeito que eu estou, talvez não. E como a gente está falando sobre a nossa palavra, sobre a nossa atitude, eu acredito que Deus, Ele começa a construir aquilo que Ele tem sobre nós, que vai se cumprir, a partir do nosso alinhamento mesmo, do nosso posicionamento, quando tu tem satisfação no teu coração. Porque se tu entender o teu lugar, essas questões que acontecem no nosso meio, elas não vão te paralisar. Tu não vai, mas primeiro que tu não vai querer nem fazer parte assim, ó, de determinadas conversas e dilemas e situações contrárias. Você vai realmente se colocar, saber quem você é, não vai se deixar ofender e se abater por qualquer coisa, porque você sabe a sua função. A partir de agora, quando você tem essa convicção da palavra de Deus sobre a tua vida e sobre quem tu é, tu vai olhar para as pessoas e encorajando elas. Eu quero muito assim, ó, que a Mari flua, desenvolva aquilo que ela tem na vida dela,
e fazendo acontecer grandes coisas a partir do que Deus depositou na vida dela. Porque está sobre a vida dela, não está sobre a minha. Eu não sou evangelista. Eu já não tenho essa criatividade, esse poder, essa interação com as pessoas. Então, cada um fluindo na sua. Só que o que acontece, muitas vezes a gente pensa que perde muito tempo declarando muitas besteiras que destroem aquilo que Deus poderia estar construindo, porque eu quero ter o que o outro tem. O que o Alexandre vai desenvolver aqui na igreja, ninguém mais vai. Entende? E passe o tempo que tiver que passar, o tempo que o Senhor tiver que trabalhar na vida dele, mas só o Alexandre vai desenvolver aquilo que Deus tem sobre a vida dele. Assim como Paulo, assim como Samuel, assim como a Mari, o Gilvan, o Tiago, não tem. Entende? Tanto que a gente tem aqui vários professores, cada um vem aqui e faz conforme tem algo sobre a sua vida. Eu sou mais do prático. Eu dou testemunhos, eu trago coisas, eu gosto de trazer para o nosso dia a dia, e cada um tem um jeito. E é errado, é certo? Não, é diferente. Nós somos um corpo multiforme, entende? Então, às vezes a pessoa pode até tentar fazer algo, porque se agrada tanto bonito, mas não flui. Isso. Tinha isso muito vivo quando a gente ia nos hospitais. Eles queriam ir porque achavam bonito o trabalho, e a gente sabia que a gente encontrava lá, né? E teve gente que foi, ficou um tempo, não aguentou, saía dos quartos, chorava, parou de ir porque estava tendo palpitação da ansiedade, porque tu ia evangelizar, mas tu pegava a dor do outro, não, tu era contigo, né? Te afeta, né? Quem não se afeta com a dor do outro, né? E lá era dor em cima de dor, só que em cima disso, minha fé, minha esperança, dias melhores. E a nossa palavra era remédio, né, professor? Era remédio, era nítido, era de tentar ver a pessoa de um jeito e sair pela de outro jeito. E as pessoas também que resistiam, né? Que não aceitavam também. Tem que saber lidar com isso. Então, não. Né? E se a pessoa já é uma pessoa machucada, ela não sabe lidar com a rejeição, ela não vai entender que o que a pessoa está rejeitando é oração. Ela vai achar que está rejeitando ela já. Daí vai outras feridas. Via pessoas que queriam ministrar, cantar no louvor lá e lá, não conseguia, e meu Deus, a gente ficava lá embaixo, cada um pegando voz, então, como a gente lá embaixo, mas a pessoa dava uma coisa assim, ela queria, só que ela não tem um chamado para aquilo. Não foi o propósito que Deus tinha para ela estar lá em cima, sabe? Então, pegasse, né, sei lá, limpasse o chão. Eu nunca esqueço, né, pastor, quando nós estávamos lá lavando e limpando o panário lá, a salinha do panário para nós estudamos. Eu estava lá, com a vassoura esfregando, tu varrendo de um lado, nós varrendo, e eu com uma vassoura de negócio barulhento, não era área, não sei o que é. Tem que fazer bem alto, né? Aí nós passamos, mas não lembro, acho que foi tudo aqui que ficou, mas tá adorando com a vassoura? Tava mesmo, no som da vassoura, e tava, porque era uma adoração também, tudo Senhor, com certeza. Como tu, né? Mas essa questão de tu querer se meter naquilo que não é o que Deus tem para ti, tu não faz, senão ele fica e ainda falando. A gente atrapalha, ou às vezes a gente atrasa a nossa própria vida, porque a gente já viu ali, porque assim, ó, murmurar é questionar Deus, e querer o lugar do outro, literalmente é questionar a Deus, porque se tu confia no que Deus tem para ti, tu vai atrás. Se alguém aqui, ou até que às vezes está vendo, não sabe ainda qual é o seu lugar no reino, que Deus tem para tua vida, vai atrás. Porque essa é a chave para todo o resto. Eu nunca mais vou querer vagando por aí, ou vendo, tipo, hoje o Tiaguinho foi lá e pegou, o Tiaguinho é mestre na palavra, tem uma unção que só eu quero ser o Tiaguinho. Amanhã vai o Gilvan, aí o jeito lá de pregar, profeta e tal, fala, não sei o que, aí tu já, meu Deus, eu quero ser o Gilvan. Aí vai a Mari lá, abre o culto, aquele jeito dela, você fica assim, meu Deus, eu quero ser evangelista, eu quero ser a Mari. Tu entende? Tu não vive aquilo que Deus tem para ti, tu vive levado pelo vento. E é importante a gente saber, por quê? Porque a nossa palavra, ela pode criar um ambiente realmente propício para que Deus cumpra tudo que Ele tem para a nossa vida. Mas a gente tem que ter essa consciência de quem somos, do que a gente vai gerar aqui, e não ter medo, sabe? Não ter aquele receio de encorajar outros. O ministério que eu tenho como referência para mim é o de Brusque, que é o do André Estel e da Ana Carolina, até que se a gente fizer culto em julho, ela vai vir em julho aqui no culto de mulheres. Por quê? Porque lá tem vários grupos de mulheres, e os homens também, porque isso é legal, porque assim, não existe um
Porque assim, ó, às vezes a Mari pode trabalhar com um grupo de mulheres que eu não alcançaria, que eu não teria a mesma linguagem que elas. Tipo, hospital. Eu até orei para algumas pessoas quando meu filho estava lá e tal, mas assim, eu vejo que é algo bem difícil. Mas na prisão eu já acho que me sentiria mais à vontade de visitar. Cada um tem um jeito, tu entende? Então, ou seja, isso eu acho legal, a gente ser um ministério que a gente apoia, incentiva o exercer de cada um, né? A parte que cada um tem. Declaração. Você fala sobre isso, a mente, né? A mente de cada um. Que nem a Maria falou, tem como se eu não fui chamado para ser um evangelista, eu me enfiar no evangelista, não vai fluir, né? Não tem missão, não vai, né? Você tem que fazer o que você chamado para fazer, né? É um corpo, cada um tem uma missão no corpo. E hoje em dia tem pessoas que se doem, assim, teve uma pessoa que me procurou esses dias, eu estava a fim de fazer um evangelismo e tal, e o que tu acha? Eu falei, amém? Primeiro passo é nós falar com a nossa evangelista e com o Adriano, que eu vejo que dos pastores é o que mais tem essa veia, né? E se eles combinarem, se tu quiser fechar algo com eles, amém, glória a Deus, vai ser bênção, mas cada um fluindo no seu ministério. Assim, daí ela quis, tipo, que a gente, né, fosse também, eu falei assim, olha, mana, não é a minha área, entendeu? Então, assim, ó, nada contra, eu acho bênção, né? É bênção, é necessário, na verdade. Só que não tem como a gente colocar, não é confortável, né, tu colocar um no lugar do outro. Vai fluir quem é evangelista. Quem é naturalmente evangelista vai lá, vai ser bênção, vai fluir, vai ser legal. Agora, para quem não é, não adianta tu forçar só porque não, tem que estar lá. Não, se não tem chamado, não tem que estar lá. Tem que estar lá quem tem chamado, quem tem que fazer parte. É essa que é a questão. Isso que é bom fazer parte do corpo, porque a nossa palavra, ela pode tanto criar quanto destruir, né? Então, por isso que eu citei essa questão do corpo de Cristo, mais nesse sentido, da gente ser pessoas que edifica, que encoraja outros, que declara, que promove esse nosso ambiente, um ambiente de unidade, um ambiente onde as pessoas possam exercer o seu ministério. E, para concluir, a palavra que seja sim ou não, né? O que passar disso vem do maligno, no sentido mais do relativismo mesmo que a gente já falou, né? Por quê? Porque a nossa palavra... Fala, maravilhosa. Quer falar? Tem um combo hoje. Ai, Jesus. Teu pastor vai te botar em disciplina, só para tu saber. Trouxe frieza aqui para a igreja. Trouxe frieza aqui para você estar no São Paulo. Você é do Corinthians. O Corinthians está mal também. Só para animá-los. O Corinthians também está ruim. Maravilhosa. E mais no sentido assim de sim, não, da gente realmente ter verdade no que a gente vai falar. E isso parece assim, ó, falando algo bem básico, bem simples. Tá, sim, não, tá bom, eu já sei. Mas quantas vezes alguém chegou para te pedir algo, tu queria dizer não e tu disse sim. Então não é tão simples assim. Não. Mas é essa virada de chave que eu estava falando. Eu falo com jeito, mas eu falo assim, olha, eu não acho bem assim. Eu respeito. Porque assim, ó, o discutir na verdade é isso, tu conversar com ideias diferentes. Mas tu conversar, tu não precisa impor a tua visão, assim como eu não vou te impor a minha. Sabe, tem várias coisas que a gente vê aqui, às vezes que eu não penso da mesma forma, mas eu vou ficar debatendo, porque assim, ó, as experiências da pessoa fizeram ela pensar dessa forma, e a mim? Para que eu vou me gastar minha energia fazendo a pessoa mudar a mentalidade dela, que não é, não. Entende? Não é da palavra, não é. Exato, é questão, cada um tem a sua opinião, é assim, só que esse sim, não, é sério. É pra gente levar a sério. Eu não fico discutindo, tatuagem, usa shorts, esse tipo de coisa eu vejo que é secundário. Então, agora, o que é primordial na palavra de Deus, se a pessoa não concordar comigo, ela vai estar pecando, daí não tem como ser flexível, né? Sim. Tem que falar, não, a palavra de Deus diz aqui, você vai para o inferno. Simples assim. Sim, não. Mas é muito importante a gente ver. Tem que ir para a praia e calça. Sandálias. O Gilvan está revendo os conceitos dele de vestes.
sacerdotais. Aquele short assim, né? Pegadinha. Porque a verdade é que assim, ó, se tu tiver apegado que só com aquela vestimenta tu pode estar em determinado lugar, daí tu tá viajando, que não tem nada a ver com isso aí. Agora, se tu se desprender disso, por exemplo, o Gilvan, naturalmente o Gilvan gosta de social. Gente, para ele de camiseta ontem foi um trabalho. Porque eu tenho que falar, amor, é só nós, coisa leve. Vamos botar uma camiseta, entende? Mas se não, ele bota a social, mas é porque ele gosta, entende? É o estilo dele. Só que eu falo para ele, se for pelo teu estilo, amém. Mas não fica com essa questão de não, para estar lá em cima é preciso, para fazer. Não, não precisa. Não é a roupa, é tu, é o teu coração. Eu posso estar lá de terno e gravata, como o Feliciano ministrou lá, mas quanta coisa errada estão fazendo lá em cima de terno e gravata, tu entende? Não é questão da roupa, da vestimenta, é questão de como que está o teu coração, se a tua palavra é um sim, não, se tu realmente tem uma vida alinhada com a palavra de Deus, se a tua atitude prega aquilo que tu fala, entende? Mas se não, é só uma roupa, entende? O teu coração tá todo contrário, todo distorcido, então isso não voga, entende? Mas vai porque tu gosta, mas não porque tu se sente obrigado, que se eu não tiver, eu não tô santo o suficiente para estar lá em cima. Isso não tem nada a ver. Então, do se ensina ou não, por mais que a gente ache e pareça assim algo muito tranquilo, é desafiador no nosso dia a dia. Porque muitas vezes, assim, ó, até para dizer sim, tu fica, mas se eu... Será que eu falo? Será que eu não falo? Até queria, mas não vai rolar, não vai dar, ou não vai ser bom para a pessoa se eu disser isso sim para ela agora, sabe? Principalmente a gente, ou as pessoas vêm, acontece muito, as pessoas vêm e querem muito começar algo. Muito, vai ser bênção e não sei o quê, e eu só preciso disso, e vai ser legal e tal e tal. Aí tu pensa assim, ó, mas não é o momento de eu dizer sim para essa pessoa. É um projeto bom, é algo que vai ser bênção, mas não é o momento. E daí tu tem que ter muito, sabe, tá muito assim, ó, não, Senhor, me dê sabedoria para falar que não é o momento, que não é o tempo, para lidar, para agir, porque hoje as pessoas já vêm de berço, não sabem ouvir o não. Vêm para a igreja e vão dizer, nossa, meu pastor era bom até aqui. Daqui para frente já virou horrível, porque agora ele só diz, não, como é que pode o pastor ter mudado tanto? Não, é que agora ele está se colocando num lugar diferente, está temendo mais a Deus do que as pessoas, né? Isso é diferente. Por quê? Porque o que ele fala aqui, ó? O que passar disso vem do maligno. Então, ou seja, muitas vezes, como a gente estava conversando um pouco antes, as pessoas se encontram com Deus pela emoção. Foram ali na frente, levantaram a mão, fizeram uma oração, falaram da boca para fora, no emocional, mas até hoje, o que elas vivem e o que elas falam é isso aqui, ó. Totalmente fora do sim, não. Estão acostumadas a viver na mentira, na falsidade, na manipulação. Estão acostumadas, é normal aí fora. Sabe, a nossa palavra é muito relativa hoje em dia e é difícil, tanto que a gente teve que falar para o senhor de idade hoje assim, ó, bem, olha, eu sei que isso é raro, mas de verdade assim, ó, a gente é de palavra, você pode ficar tranquilo, como eu acredito que o senhor também seja, a gente também é, mas isso é raro hoje em dia. A gente quase teve que fazer um juramento, para dizer assim, entende? Porque hoje em dia é raro mesmo. Só que a questão é, se tu só falou da boca para fora e até hoje tu vive de qualquer jeito, tu vive falando uma coisa e fazendo outra, talvez tu tenha que repensar que tipo de encontro tu teve com o Senhor, que tipo de aliança que tu firmou. Porque se a tua palavra não está em concordância, em coerência com aquilo ali, tu ainda está nisso aqui. Ainda tá faltando muito para estar aqui. E não que a gente vai ser perfeito, como a gente disse. Palavra inviolável, só o Senhor, né? Que vai conseguir. Só que assim, não é porque é um alto nível para se chegar que a gente não possa dar tudo de nós para chegar lá. Como eu mesmo confessei aqui. Domingo eu fiz um voto de tolo. Eu falei para o Senhor algo que eu não consegui cumprir nos primeiros dias, mas eu falei. A intenção do meu coração era manter firme, mas eu não consegui porque eu não estou em condição física nem emocional e nem o resto para fazer. Realmente não dava para mim, então eu cancelei e mudei e fiz um propósito diferente. Então, ou seja, a gente não pode deixar de buscar o sim, não. Todos os dias, se policiar, não, agora se realmente eu quero dizer sim, eu vou dizer sim, eu quero realmente ir lá naquele lugar. Não, olha, vai me desculpar, mas hoje eu não estou com cabeça, eu não estou em condições, eu não vou. Eu quero só descansar e ficar com a minha família, não é pecado.
Ah, eu quero, ou não quero, não vou. Enfim, a gente tem que pesar esse tipo de coisa, porque tu entende que isso gera um mau testemunho para nós cristãos? A seriedade de Cristo ter nos chamado a atenção disso é porque nós somos testemunhas dele, e quando as pessoas veem nós, é a Bíblia que elas estão lendo. Então, se a gente passa o nosso dia a dia falando uma coisa e fazendo outra, é complicado, entende? Eu sei que isso parece muito simples, mas ele é muito sério. Ele é mais profundo do que a gente realmente leva a sério. Isso aqui é porque, será que a gente tem que levar a nossa palavra sim, sim, não, não? O que a gente precisa para o nosso dia a dia? De sabedoria. Né? A gente precisa de muita sabedoria para lidar com as diferenças, para realmente sair de lugares, né, para quem tem dificuldade de dizer não. O meu temperamento é assim, eu não consigo, então tu tem que pedir sabedoria ao Senhor para entrar nesse lugar. Para mim, que já até falo demais, eu tenho que pedir sabedoria do Senhor para ter um equilíbrio na minha fala e na forma que eu falo. Assim a gente vai, mas a gente precisa de sabedoria. E aqui em Provérbios 8:13 ele diz, né, temer o Senhor é odiar o mal, odeio o orgulho, a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Por que eu trouxe esse versículo? Porque se todos nós precisamos de temor ao Senhor, porque realmente é o princípio da sabedoria, certo? A gente aqui preza nisso mais do que tudo. A gente não fica cobrando nome em envelope, a gente não fica cobrando como é que está a tua vida com Deus, a gente não sabe como que é o dia a dia de cada um aí. A gente não sabe nem fica perguntando. Mas o que a gente acredita como família? Temor ao Senhor. Que vocês sabem que o Espírito Santo habita em cada um de vocês. Então, se vocês falam o que vocês realmente fazem, é vocês e Deus, é vocês quem sabe. Mas o temor ao Senhor tem que ser algo intrínseco no nosso coração. Só que o que acontece? Como é que eu sei se eu já perdi esse temor? Estou tanto tempo aqui, já passei por tantas fases, já passei por tantas dificuldades. Será que eu não estou passando por um momento de desânimo? Ou será que no ambiente que eu estou, não está um ambiente que já perdeu o temor ao Senhor faz tempo? Já penderam para manipulação e intimidação, já tá as coisas relativas, já perderam a essência de temer ao Senhor. Como que eu vou saber se eu estou vivendo assim ou se o ambiente que eu estou está assim? Que foi isso que eu vi numa ministração. Para a gente saber e ter esse parâmetro, se a gente realmente está alinhado com o temor ao Senhor ou não, quando a gente perde o temor ao Senhor, é nesse ambiente que a gente vive de ódio, de orgulho, de arrogância, de mau comportamento, de falar perverso. Ou seja, o orgulho a gente sabe, né? Amantes de si mesmo, a minha palavra é o que vale, né? Eu tento empurrar a goela abaixo aquilo que eu acho certo através da manipulação, e a manipulação não vem muitas vezes, muitas caem no engano de falar que pessoas manipuladoras são aquelas que são mais intensas, né? E na verdade não, muito falar doce é manipulador. Arrogância, quando você sabe que está errado, eu te mostro por A mais B pela palavra que o teu falar está errado, mas tu não quer saber se está certo. Tu só quer que seja feito aquilo que tu quer. Né? Isso é arrogância, soberba, né? Você quer a sua vontade, independente dela estar certa ou não. O mau comportamento, que é o testemunho que a gente estava falando, né? Do que a gente tem testemunhado aí fora. E o falar perverso é realmente quando a gente distorce as coisas, né? Distorce o falar, distorce a intenção da pessoa, porque eu posso não saber o que está no coração. Quantas vezes, né? No início, o Paulo vinha nos questionar, às vezes, assim, vocês fizeram aquilo lá, mas eu não entendi isso aí, eu não concordo com isso. Por que vocês mudaram e fizeram dessa forma? A gente abria o nosso coração e passava para ele, olha, Paulo, por causa disso, disso, disso. Ah, então tá, agora eu entendi. Por quê? Porque o falar perverso, quando você não entende algo, você pode perguntar e resolver. Todos nós somos família. Mas se você não busca saber, você simplesmente propaga de forma distorcida, que é o falar perverso, aquilo que você poderia ter perguntado e resolvido. Então, quando a gente está num ambiente que impera essas coisas, já se perdeu o temor ao Senhor há muito tempo. Então, tanto a gente tem que se alinhar, eu mesmo parei e já comecei a me autoanalisar já, meu Deus, quanto disso aqui tenho vivido dentro de mim porque eu não quero perder o temor ao Senhor. Que para mim é algo que mais tem importante, tanto que quando eu comecei meu relacionamento com o Gilvan, era a coisa que eu mais falava para ele. Eu não me importo ser pastor, ungido, ser presbítero, obreiro, tá 500 anos na igreja, não me importa nada disso aí. O que me importa é isso aqui, ó. Porque se tu não é um cara que teme ao Senhor, se tu não me mostrar pela tua atitude que tu teme ao Senhor, o resto é balela. Tu vai falhar comigo.
Tu vai fazer algo, porque se tu não teme o Senhor, quando tu tá sozinho, tu acha que tu tá sozinho, né? A gente vai falhar. Então, o temor ao Senhor é realmente o princípio da sabedoria, porque a gente entende que o Espírito Santo está ali. É Ele que a gente tem que temer. É Ele que a gente está entristecendo. Ele é a pessoa mais sensível e doce que existe. A gente tem que ter esse cuidado. Então, eu só quis fechar com o temor ao Senhor, com essas dicas para a gente se autoanalisar e analisar o nosso ambiente, para que a gente possa ter sabedoria, para alinhar o nosso falar do sim, sim, não, não. Eu mesmo, isso aqui, essa aula toda foi para mim. Porque eu mesmo falhei nesse final de semana, depois de ter preparado essa aula, e a gente segue falhando, mas a questão é não desistir, não parar, continuar, sempre buscando o Senhor. E não precisar voltar a velhas práticas de juramento, de votos, mas ser a nossa palavra sim, sim, não, não, né? E isso é o que realmente vale para o Senhor e para nós nos dias de hoje, né? E eu encerrei com esse versículo, porque se a gente realmente temer ao Senhor, alinhar a nossa fala com as nossas ações, realmente começar a acreditar, eu vejo muita necessidade de reafirmar para as pessoas, gente, Deus não é relativo com nós, Deus ele é imutável, vai cumprir, entendeu? Vai cumprir, não tem, vai cumprir. Então, se a gente segue, se ele ensina a nós que a gente é melhor, muito maior do que a gente pensa, porque ele faz questão de falar, ó, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam, ou seja, ele não nos disse assim, ó, que eu vou preparar para vocês algo que eu quero e vocês que lutem, vocês que aceitam, engulam e tá tudo bem. Não, ele é um Deus que ele é tão pai, que ele se importa com o que tu tem esperado dele. Qual é a tua expectativa em Deus naquilo que ele vai fazer para ti lá no final? Aonde tu e a tua família vão chegar? O que vocês vão viver como ministério em Deus? De que forma vai ser? Como vai ser? Olha aqui, ó. Futuro pelo qual anseiam. Ele se importa com o que a gente anseia nele, com os desejos, com aquilo que a gente sonha, né? Tanto que no testemunho da Mari, quando eu pedi para ela testemunhar no culto de mulheres, não foi só pela questão da oferta, dela ter ganho mais uma promoção, mas se vocês repararem, ela ganhou mais uma promoção agora exercendo o que ela gosta de fazer. Deus não cuidou só do financeiro, ele botou ela para fazer o que ela gostava, porque antes não era algo que tu estava tão habituada, né? Então Deus, ele é um Deus de detalhes, ele é um Deus que se importa, né? E naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, como o Gilvan falou tanto no domingo, né? Me encontrarão. Então, grandes coisas o Senhor tem para nós. É desafiador alinhar o nosso sim, sim, não, não, nos mínimos detalhes do dia a dia, mas vale a pena. Ainda que gere um desconforto, vai valer a pena, porque o Senhor vai testificar, o Senhor vai trazer a paz, mas o que importa é o nosso bom testemunho, de conhecer a palavra de Deus e de aplicá-la. Porque a gente ouve assim, é tão triste quando tu tem que ouvir dos irmãos, eles vindo e questionando alguma situação que eles viram de outros ministérios. Poxa, a pessoa estava lá pregando aquilo ali, mas eu vi ela fazendo aquilo ali fora, meu, que chato. Isso é terrível. E a gente falha, né? Mas o máximo que a gente puder buscar e fazer para alinhar a nossa fala com as nossas atitudes, ser efetivamente sim, sim, não, não, é realmente o melhor, é o que o Senhor espera de nós, e a sua graça nos capacita. Porque a gente pode não ter todas as ferramentas para isso acontecer. Nossa, é desafiador, por exemplo, né, para determinados temperamentos dizer não, mas é melhor você pedir essa graça do Senhor, porque o Espírito Santo te equilibre e tu consiga, mas seja fiel àquilo que está na palavra, aquilo que Deus colocou no teu coração como direção, do que você relativizar e dar um mau testemunho. Porque a pessoa, muitas vezes, ela já conhece a palavra de Deus, ela sabe que tu está fazendo errado. Assim como pessoas com outro temperamento de já ser impulsivo, é melhor você depender da graça do Senhor, buscar dela, pedir equilíbrio no Espírito Santo, para você não sair falando sim para tudo, se sobrecarregando ou atropelando as pessoas, do que você dar um mau testemunho, né? Achando que porque tu está servindo muito, fazendo muita coisa, isso está sendo aceito e não está. Tudo é um equilíbrio, né? Era isso, irmãos. Uma vez que, até para mim, sempre queria estar ajudando em tudo, e às vezes, querendo ou não, as pessoas de todos os ministérios procuram existir. Mas quando ele pegou aquilo ali, ó, que, pô, às vezes tu pode estar fazendo algo para Deus, sem Deus. Verdade. Ou sem a vontade de Deus. Cara, veio com um fogo, porque tu
pensa assim, eu não estou fazendo para Deus, é o melhor, eu quero ajudar, eu quero permitir. Mas não é aquilo que Deus quer. Ou tu está fazendo, né, por amor às pessoas, por amor à obra, mas sem Deus, porque Deus não está no negócio ali naquele momento. Sim. É forte, né, mesmo? É forte. É por isso que a gente... Medido, né? Não tem uma medida, né? Isso é medido. Por isso que a gente tem que saber exatamente aquilo que Deus nos chamou e focar naquilo ali. Porque eu era assim, no início do ministério, quando eu fui para a cena, que eu conto a minha conversão a partir dali, assim, que é em questão de ministério e tudo, né? Quando eu fui para lá, eu era daquela que eu não estava em ministério nenhum, efetivamente participando de nenhum ministério, eu não participava de nenhum, mas eu estava em tudo. Tudo que eles faziam lá, eu participava. Às vezes eu fazia um café, um aniversário dos pastores, qualquer coisa. Eu estava lá recepcionando, estava levando lá para cima, estava ajudando a amontoar, estava ajudando a levar lá para baixo. Eu estava envolvida em tudo, mas eu não participava efetivamente de nada. Então, com o tempo, o próprio pai me chamou, o pai Casas falou para mim assim, olha, cachorro que todo mundo cuida, ninguém cuida. Então, assim, ó, se centraliza, busca algo do Senhor e foca naquilo ali, entende? E eu entendo, porque às vezes assim, ó, a gente quer ajudar em tudo, né? Só que a tua vida vai fluir muito mais ministerialmente falando, quando não, o meu lugar é aqui. Então, eu vou dedicar 100% da minha energia aqui. Se alguém me pedir ajuda porque precisa de algo, se eu dependendo da situação, se não for para algo efetivo, for para algo só para aquela hora ali, alguma coisa até tudo bem, mas para algo efetivo, que a pessoa seja precisa, é melhor a gente achar outras pessoas e começar a orar, encorajar, incentivar outras pessoas, do que a gente ir para um lugar que Deus já nos falou que não é mais nosso. Jesus disse, né? Marta, estás atarefadas com muitas coisas, mas uma só é necessária. Então, às vezes a gente está fazendo muita coisa para Deus, mas está perdendo ali o nosso momento com Deus, a nossa vida devocional está ficando de lado. Embora a gente esteja na casa de Deus, mas a gente está se perdendo na casa de Deus. Exatamente. Sim. Porque é doloroso, assim, por exemplo, se a Rô vem para mim, eu não sei lá, ela está cuidando de algum departamento que eu não estou junto. E ela fala para mim assim, eu preciso de ajuda lá, tu não quer fazer parte da minha equipe? Mas eu sei que não tem nada a ver com a banha. Por exemplo, quando o infantil aqui ficou sem liderança, né? A gente falou, não, a gente vai ajudar até se levantar uma líder e se organizar, porque assim, não tem nada a ver com a gente. Eu não vou me colocar num lugar que não é para mim. Então foi o que a gente fez. Só que é doloroso tu pensar assim, eu não vou deixar sem, eu vou ajudar. Mas se não é o teu lugar, sim, não. Conversa com a pessoa em amor, assim, olha, eu queria muito te ajudar, mas no momento, o meu lugar, o Senhor me falou que o meu lugar é aqui. Eu preciso me dedicar aqui. Até gostaria de te ajudar, mas eu prefiro te ajudar a buscar outras pessoas, a achar contigo outra pessoa, para ir para esse lugar contigo, para te ajudar nesse momento, do que sair do meu lugar que Deus me pediu. Então, é um trabalhar de Deus? Mas é melhor a gente focar em agradar ao Senhor e estar no centro da vontade dele, que é um lugar pleno de satisfação, onde tira muitos pesos desnecessários das nossas costas que a gente carrega, do que a gente continuar, porque não consegue dizer não, abraçando coisas desnecessárias. Isso desgasta o nosso físico, desgasta o nosso emocional, desgasta o nosso espiritual. Eu sei porque eu estava assim, ainda que eu não faço parte só do bazar, né? Mas eu gosto de ajudar muitas pessoas, entende? Até eu me tocar que eu estou passando por um estágio difícil, que vai levar um tempo para passar. Então, não é o meu momento estar em todos os lugares fazendo várias coisas. O meu momento é andar na meia fase como eu estou mesmo, entende? Então, vai ter dias que vocês não vão me ver aqui, vai ter dias que eu não vou estar na quinta, vai ter dias que eu não vou estar no domingo, vai ter dias que vai ser um trabalhar do Senhor, mas talvez até o Gilvan não venha, porque eu vou precisar, porque o meu estágio vai chegar a níveis que às vezes eu não vou conseguir vir mesmo, e vou precisar dele comigo. Mas entenda que é melhor tu aceitar o teu processo, aquilo que Deus tem para a tua vida, para mim ficar bem, para a gente ficar 100% e depois estar com a corda toda servindo, ajudando, do que a gente atropelar as coisas que Deus está querendo nos paralisar, nos deixar guardadinhos ali para respirar, para renovar e abortar aquilo que Deus tem para nós. Porque se Deus te colocou por um período de tempo, de descanso, de caverna, de acolhimento, para Ele te tratar em algo, aceita
aceita que dói menos, vai para esse lugar de descanso, abre a mão do que tu tiver que abrir mão, fica no teu canto, recebe, para depois receber muito mais e poder fazer muito mais. Porque como eles dizem, né, para tu lançar uma flecha, tu vem para trás e depois vai, quanto mais para trás, mais longe vai. Eu sei que é doloroso, porque eu sou uma que misericórdia, se eu puder, eu estou em tudo, eu ajudo todo mundo, eu faço o que eu posso, eu me desdobro em 50. Tanto que desde que meu filho faleceu, eu não parei. Entende? Eu parei ali uns 6 meses antes de reencontrar ele, mas até ali eu não parei. Só que eu entendo que tem coisas que eu não vou poder ignorar. Então, às vezes, se Deus está te... Eu nem ia falar esse tipo de coisa, mas às vezes se tem alguém aqui que Deus já está sinalizando que, ó, de dar um descanso, não é o teu momento, dá um descanso, fica na bênção. Saiba que quando você voltar vai ser ainda melhor, vai ser ainda maior. E era isso que Deus tinha para nós nessa noite. Acho que a gente acabou cedo ainda, ou não? 22. Vamos orar? Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar algo? Estão tudo na bênção? Fala alguma coisa. Ai, tadinho. Vamos orar pela Rô também. É isso, povo? Então vamos orar, vamos encerrar, vamos para casa, descansar. Vai ser bênção. Então vamos orar. Pai amado e querido Deus, nós queremos te louvar e te agradecer por esse ensino, Senhor. Guarda, Senhor, na tábua do nosso coração, Senhor, faz com que a gente consiga colocar em prática, Senhor, entendendo a seriedade que é a Tua palavra diante do nosso dia a dia, diante do testemunho de vida, diante de gerar temor ao Senhor também no nosso coração, para que a gente realmente consiga, Deus, exercer da melhor forma, Deus, a filiação que Tu nos deste, Senhor, manifestando o Teu amor a outras vidas. Pai, nos renova também nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, a cada um que está aqui, Senhor. Fala claramente com nós, Senhor, através da Tua palavra, através de sonhos, através de pessoas, sobre aquilo que Tu tem especificamente para cada um, Senhor, para que a gente, se não estiver no centro da Tua vontade, mas para que a gente se alinhe, para que a gente vá. Tu sabe a forma específica de falar com cada um de nós, Senhor, então fala conosco, Deus, nesses dias, para que a gente realmente esteja alinhado ao centro da Tua vontade. Remove toda a sobrecarga, todo o peso, toda a angústia, Senhor, toda a dor, toda a tristeza, Senhor, tudo aquilo que não procede de Ti, toda a ansiedade, Senhor, todo o nervosismo, para a honra e glória do Teu nome. Remove, Deus, com mão forte pela autoridade que é no nome de Jesus, que nós possamos sair daqui renovados, sedentos da Tua palavra, sedentos da Tua presença, manifestando realmente aquilo que a gente aprendeu aqui, Senhor, colocando em prática, Deus, porque é para isso que serve a Tua palavra como nosso manual de vida, e que a gente possa encorajar outras pessoas, sermos vidas, Deus, que edificam outras pessoas, que a nossa palavra seja para edificação, para consolação, para encorajamento, em nome de Jesus, Paizinho, nos leva a um novo tempo, Senhor, de união, de comunhão, Senhor, de graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, e nos leva em segurança para casa, Paizinho. Amém. Amém. Oh, Jesus.